Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de Pronto Falei aqui no canal, aquele quadro onde eu dou algumas dicas de espanhol. Então se você gosta, já se inscreve, já deixa o seu like e deixa também um comentário de coisas que você gostaria de ver nesse quadro aqui sobre dicas de espanhol ou comparação com o português, tá bem? E hoje eu trago para vocês 10 falsos cognatos em espanhol. O que é isso? São palavras que são escritas da mesma forma em português, mas que não possuem o mesmo significado em espanhol. O primeiro falso cognato é vaso, né? Que no Brasil a gente fala vaso. Não é o vaso que a gente imagina de flor e tal. Um baço em português, né? Que eles falam com o som da letra B, mas se escreve do mesmo jeito, é na verdade um copo. O vaso de flor é mais conhecido como florero. O segundo falso cognato, ele se escreve um pouquinho diferente, mas tem o mesmo som, porque a letra Z tem um som de S, que consequentemente tem um som parecido ao da cedilha. Então a palavra taça não é a taça que a gente imagina para tomar um vinho e tal. Se em países que falam espanhol alguém fala taça, na verdade está dizendo xícara. A taça que se toma vinho é conhecida como copa. Na verdade, gente, se a gente entrar aqui no assunto de louça, de mesa, dessas coisas, vocês vão ver que tudo muda. Eu posso até fazer um vídeo exclusivo sobre isso. Terceiro falso cognato é cachorro, que no Brasil a gente fala cachorro. Cachorro não é o animalzinho, o cãozinho, o bichinho de estimação que a gente tem em casa. Cachorro em espanhol é todo filhote de mamífero. Então eles podem estar falando cachorro e na verdade estar se referindo ao filhote de qualquer animal. Para você dizer cachorro com o sentido de cachorro do Brasil, você tem que dizer perro. Perro. O verbo acordar também não tem o mesmo significado. A gente usa acordar em português geralmente para dizer aquele momento inicial do dia, né? Ou quando a gente dormiu à tarde e acabou de acordar. Mas em espanhol, se eu quero dizer isso, se eu quero, por exemplo, dizer que eu acabei de acordar, eu posso dizer desperté recién. Então, para dizer acordar, né, algo que você faz depois de dormir, você diz despertar. Acordar em espanhol também pode ser um verbo que se refere a estar de acordo. Acreditar é outro falso cognato. A gente diz muito no Brasil, né? Por exemplo, eu acredito em você. Para falar isso em espanhol, eu não vou falar yo acredito en ti. Não. Acredito, nesse caso, seria o verbo creer. Então, yo te creo. Eu acredito em você. Acreditar em espanhol é um verbo mais utilizado para dizer, por exemplo, comprovar. Então é muito comum que as pessoas digam para você, envia-me tus documentos para acreditar tu identidade. Me envia seus documentos para eu comprovar que é você. A palavra raro, que em português a gente usa como sentido de raridade, também tem esse sentido em espanhol, só que muda o som e muda também a forma, o contexto em que eles usam mais frequentemente essa palavra. Então se fala raro e é mais utilizado em contextos que querem se referir a estranho. Por exemplo, que raro lo que te passou. Ou seja, que estranho que aconteceu com você. A palavra cola em português não quer dizer a mesma coisa em espanhol. Não significa grudar, não sei, papéis ou coisas, sabe? Quando eu quero dizer cola nesse sentido, eu digo o verbo pegar. Por isso que a palavra tão usada em português, pegar um ônibus, pega isso pra mim, pega isso aqui, não se entende, porque também significa outra coisa em espanhol. Geralmente o verbo pegar, além de ser usado para dizer colar, também é um modismo, ou seja, uma gíria para dizer bater em alguém. Então muito cuidado com isso. E só para explicar o significado da palavra cola em espanhol, quer dizer geralmente fila. E também pode ser o rabo, né, de um animal. Então, rabo de cavalo, né, cola de cavallo. E, inclusive, o rabo de cavalo que a gente faz no cabelo. Essa próxima palavra gera confusão em muita gente que ainda não fala espanhol ou que está aprendendo agora. Que é a palavra conosco. Conosco. Se escreve com um Z no meio, né? E geralmente a gente vê essa palavra e pensa que tem o mesmo contexto do português, que é, por exemplo, eles estão conosco, com a gente, né? Mas, na verdade, quando eu quero dizer esse conosco do português, eu digo em espanhol con nosotros. São duas palavras. Conosco, em espanhol, é a conjugação do verbo conhecer. Então, eu sempre digo yo conozco, ou seja, eu conheço.
Essa próxima palavra as pessoas confundem bastante, inclusive os que viajam para países que falam espanhol e aí no avião tem que preencher aquele formulário com seus dados, sabe? Que é aquele formulário que você entrega na imigração. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui em cima, com muitas expressões em espanhol que podem te ajudar na viagem, tá? E essa que eu vou falar agora é uma delas. Essa palavra que as pessoas confundem muito é que se escreve exatamente igual, mas tem outro significado, que é fecha. Fecha não tem nada a ver com fecha, tá? De fechar a porta, nada assim. Fecha é a maneira de dizer data. Então, por exemplo, qual é a data do seu casamento? Qual é a fecha de tu matrimônio? E se eu quero realmente dizer fecha, de fechar, eu tenho que usar o verbo cerrar. E por último, a palavra oficina, que em espanhol se refere a escritório. Quando eu quero dizer oficina mecânica, oficina de costura, qualquer outro tipo de oficina, eu vou dizer taller. Bem, gente, esses são os 10 falsos cognatos de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir pra mim. E como eu falei lá no começo, se você quer ver mais dicas assim aqui no quadro Pronto Falei, deixa nos comentários qual é a sua dúvida ou coisas engraçadas pelas quais você passou com confusões no espanhol, pra gente dividir aqui no canal também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.